Fala, meu povo! Tudo nos conformes? Antes de começar essa aula, eu gostaria de pedir aquela força. Eu gostaria que você curtisse essa aula, se inscrevesse no meu canal e espalhasse para quem precisa. Assim, além de você aprender, você está ajudando o seu colega e ainda me ajuda para o crescimento desse trabalho. Você estará me animando para gravar mais aulas como essa. Fechado? Posso contar com essa parceria? Então bora para a aula? Então vamos agora fazer algumas questões que tem a ver com a aula de hoje, beleza? Vem comigo. Então, conceitos e definições, movimento e repouso, exercícios. Então, a nossa primeira questão aqui da UFB diz o seguinte: um pássaro está voando e se afastando de uma árvore. Em relação ao pássaro, a árvore está em repouso ou em movimento? Então, vamos tentar aqui desenhar uma árvorezinha, certo? Temos uma árvore aqui e a gente tem um pássaro aqui. Imagina que isso aqui seja um pássaro, tá bom? E ele diz o seguinte, que ele está voando, esse pássaro, e ele está se afastando. Ele está se afastando de quem? Da nossa árvore aqui, beleza? Ou seja, ele está viajando com uma certa velocidade v para lá. Imagina só, tá? Em relação ao pássaro, agora, quando ele fala aqui, em relação ao pássaro, significa que o meu referencial é quem? É o pássaro. Referencial, que é o meu ponto de vista. Ok? Aí, em relação ao pássaro, a árvore ela está em repouso ou ela está em movimento? A árvore está em movimento, né, gente? Porque eu estou considerando como referencial o meu pássaro, tá? É igual um exemplo, né, de quando a gente está dentro de um carro. Quem é que está em movimento? É a árvore que está passando pela gente ou a gente? É a árvore, porque o ponto de vista sou eu, estou ali dentro do carro, tá? Então aqui, quem está em movimento, a árvore ela está em movimento, beleza? Está em movimento, ok? Então tá feita aí a nossa primeira questão. Então aqui na nossa segunda questão diz o seguinte: um trem se move com uma velocidade horizontal constante. Dentro dele está o observador A e um garoto, ambos parados em relação ao trem. Então imagina só, vou tentar desenhar aqui, tá? O vagão de um trem, onde a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter um observador, uma pessoa, né? Só que vamos imaginar aqui um adulto, que ele está chamando de observador A, e a gente vai ter um garoto. Meus desenhos são bem simples, né, gente? Mas o importante é a gente entender, né? E esse exemplo aqui é bem parecido com o que a gente viu na aula, tá? O exemplo lá do trem, o exemplo lá do ônibus. Então, observe o seguinte, aí ele diz o seguinte, na estação, continuando, aí ele diz, uma coisa aqui, que o trem tá com uma certa velocidade horizontal constante, tá? Uma velocidade constante. Então, eu não sei que velocidade é essa, eu vou chamar de V, e vamos imaginar que ele está se movimentando aqui para a direita, tá? Uma velocidade constante. Aí, continuando, na estação, sobre a plataforma, está o observador B, parado em relação a ela. Quando o trem passa pela plataforma, o garoto joga uma bola verticalmente para cima. Então, nessa nossa situação aqui, a gente já vai considerar que o vagão do trem, que o trem, né, na verdade, já está passando na plataforma. Então, aqui, quando ele está passando, a gente tem aqui o nosso observador, que eu vou chamar de B, na plataforma. Observando aqui o garoto jogando uma bolinha verticalmente para cima, beleza? Aí, vem a pergunta, e aqui, veja que eu desenhei uma trajetória vertical, né? Que ele disse que ele estava jogando verticalmente para cima. Aí ele diz o seguinte, desprezando a resistência do ar, podemos afirmar que, primeiro, o observador A vê a bola se mover verticalmente para cima e cair nas mãos do garoto. Então, para esse observador A aqui, ele está dizendo que ele vai observar a bolinha se movimentando verticalmente para cima e voltando para a mão do garoto. E a trajetória dessa bolinha vai ser o quê? Verticalmente para cima. E aí, é verdade isso? É verdade, certo? Isso aqui é verdadeiro. Por quê? Porque para o observador A, esse garoto ele está parado, tá? E aí ele vai ver, né, a trajetória da bolinha de forma vertical, beleza? Então tá correto aqui a primeira questão. Aí o segundo, o observador B vê a bola descrever uma parábola e cair nas mãos do garoto. Então, para esse observador B, ele não vai ver um movimento vertical, mas ele vai ver um movimento de parábola. Por que ele vai ver
E isso aqui é correto, gente. Eu vou logo já dizer que isso aqui é verdadeiro. Mas por que ele vai ver o movimento de uma parábola? Porque para o observador B, essa bolinha aqui, ela vai estar em movimento junto com o trem, que tem uma certa velocidade, certo? Lembra lá do exemplo do casal, né, dos jovens que estavam lá no solo, em que eles viam, né, a trajetória do míssil em forma de parábola? É a mesma coisa que acontece aqui. Por quê? Porque para aqueles jovens, o míssil estava em movimento junto com o avião, que é o exemplo também da bolinha aqui. Ela está em movimento junto com o trem, certo? Para o observador, quem? B aqui que está na plataforma. Então o que ele vai ver, aqui não vai dar, eu não vou conseguir desenhar aqui com qualidade, mas imagina que a plataforma continuando andando, certo? E aí esse garoto aqui vai receber a bolinha, né? Ele joga para cima e depois ela desce. Só que como o trem está em movimento, a gente vai ter essa bolinha aqui, ó, fazendo uma trajetória dessa forma para o observador B, uma trajetória parabólica. Dessa forma aqui, a bolinha ela vai sair desse ponto, imagina lá dentro do trem, tá? E esse observador B ele vai ver isso aqui, ó. Ela vai ter essa trajetória e vai cair no outro ponto aqui, beleza? Porque o trem está em movimento, beleza, gente? Então, está correto isso aqui, essa segunda. Aí é o seguinte, ó, os dois observadores vê a bola se mover numa mesma trajetória. Isso aqui é falso, né? Porque esse observador aqui vai ver a trajetória indo, subindo e descendo verticalmente. Já esse aqui não, ele vai ver uma parábola, tá? O 8 aqui. O observador A vê a bola descrever uma parábola e cair atrás do garoto. Falso, né, gente? Acabamos de falar aqui que o observador A, na verdade, vai ver uma trajetória vertical, né? Subindo e descendo, e a bolinha vai cair na mão do garoto. O observador B vê a bola se mover verticalmente e cair atrás do garoto. Falso também, né? Então, as alternativas corretas aqui é a primeira e a segunda. Ok? Terceira questão diz o seguinte, ó, numa corrida de revezamento, dois atletas, por um pequeno intervalo de tempo, andam juntos para trocar o bastão. Então, em um pequeno intervalo de tempo, ó, ele fala que é em um pequeno intervalo de tempo, eles vão andar o quê? Andam juntos para, para a troca do bastão, tá? Um fica do lado do outro. Aí do seguinte, ó, nesse intervalo de tempo, considerando apenas esse intervalo de tempo, porque nos outros intervalos de tempo, eles não vão estar paralelos, do lado do outro, né? Aí é o seguinte, ó, num referencial fixo na pista, os atletas têm velocidades iguais. Então, ó, em um referencial, considere aqui, ó, que nessa nossa imagem aqui, esses dois atletas aqui, eles estão lado a lado, certo? E aí, para um referencial fixo na pista, sei lá, um ponto aqui mais ou menos, qualquer lugar, tá? Os atletas têm velocidades iguais? É a pergunta, é a afirmação que ele faz, né? Que a gente vai dizer se é verdadeiro ou falso. Isso aqui é verdadeiro, pessoal. Porque se eles estão do lado um do outro, em um determinado intervalo de tempo, eles estão correndo e eles estão do lado um do outro, significa que a velocidade deles dois são iguais, e para qualquer referencial aqui na pista, fixo aqui na pista, as velocidades serão iguais, beleza? Então, verdadeiro. Aí, segundo, ó, no referencial fixo em um dos atletas, a velocidade do outro é nula. E isso é verdade. Se você escolher aqui qualquer um desses dois atletas aqui, sei lá, meu referencial, meu ponto de vista vai ser esse aqui, certo? Significa que a velocidade desse outro aqui é velocidade igual a zero. Por quê? Porque ele não está do mesmo lado que eu, certo? Se eles estão do mesmo lado, se essa pessoa está do meu lado, né? Se eu estivesse aqui correndo, e eu sou o referencial e ele está do meu lado, significa que a velocidade dele é zero, tá? Então, porque eu estou considerando eu como referencial. Agora, para outra pessoa que está do outro lado, aí não é, certo? Aí não vai ser zero. Imagina, por exemplo, você andando de carro, não tem quando um carro vai ultrapassar o outro? Imagina que você está a 100 km por hora, tá? E aí um carro lado a lado com você também vai a 100 km por hora. Vocês vão lado a lado. A velocidade desse carro em relação a você é o quê? É zero. Porque se você está a 100 km, ele também está a 100 km, então vocês estão lado a lado. Agora imagina, por exemplo, se você vai a 80 km por hora e um carro vai a 100 km por hora. Então ele vem atrás de você, se ele vem a 100 e você vai a 80, o que acontece? Ele vai ultrapassar você,
ok? Só que no momento da ultrapassagem, perceba que ele vai passar bem devagarzinho em relação a você, porque aí entra um conceito chamado de velocidade relativa. Como você está a 80 km por hora e ele está a 100, a diferença de velocidade é de 20 km por hora. Então ele passa bem devagarzinho do seu lado. A velocidade dele em relação a você é de 20 km por hora. Agora, por exemplo, para quem está fora da pista, observando vocês dois passando, você está a 80 e ele está a 100, então vai passar muito rápido. É o que acontece aqui. Como eu estou considerando uma das atletas aqui, né, como referencial, a outra vai ter velocidade zero, já que a outra está paralela, lado a lado com ela, beleza? Então isso aqui é verdadeiro. E o terceiro aqui diz o seguinte, ó, o movimento real e verdadeiro dos atletas é aquele que se refere a um referencial inicial fixo nas estrelas distantes. Nada a ver, né, pessoal? Isso aqui é falso, beleza? Então finalizamos aqui a nossa primeira aula e até a nossa próxima aula.